Saúde a todos a paz do Senhor. Estamos mais um dia aqui para juntos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje vamos estar falando sobre Radassa. Eu convido você a vir comigo conhecer essa história que muito tem agregado na nossa vida. Convido você a abrir a sua Bíblia, ler Esther capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo 7, que diz assim: E este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência, formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Nessa tarde eu quero enfatizar a história de Radassa. Eu quero trazer à memória dos irmãos quem era Radassa. Porque nós falamos de Esther como rainha, ouvimos pessoas ministrar a palavra, quem era a rainha Esther. Mas eu quero trazer para você a essência dela, que era Radassa. Ela veio junto com os cativos, ali para a cidade de Suzã, e ali ela, junto com seu tio trabalhava na fortaleza do rei, no palácio do rei, e ali, quando a Vasti, ela deixa o seu trono, manda que busque moças belas e bonitas para que ali o rei possa escolher qual vai agradar ao rei. E a Radassa é uma jovem que aos nossos olhos, a gente olhando, parece uma jovem tão indefesa, parece uma jovem que traz muita sequela, pois ela perdeu a sua família, os seus pais, ela perdeu a sua cidade de origem, ela foi tirada do meio do seu povo, ela veio cativa para uma terra que ela não conhecera, e de repente ela está ali com seu tio, e ela foi tomada e levada ao palácio. Chegada no palácio, foi mudado-se o seu nome de Esther, de Radassa para Esther. Então imagina como estava a mente daquela jovem. Era apenas uma jovem no meio de tantas mudanças, mas Deus estava todo presente na vida da Radassa, que não permitia que ela se frustrasse, que ela parasse, que ela demonstrasse o que ela trazia no seu passado. Tudo que ela passou é como se ela tivesse passado e tivesse suportado, é como se ela tivesse já conseguido como é que fala? É como se ela tivesse conseguido vencer os seus traumas. Ela estava ali, ela estava disposta a ser obediente. Ela era uma jovem muito obediente, porque diz a palavra que ela obedecia o seu tio Mardoqueu em tudo que ele falava. Mesmo ela estando no palácio, ela continuava sendo obediente a ele. Então ela tinha esse título de obediente. Ela era uma mulher obediente ao seu primo. E ali ela é mudada de Radassa para a rainha Esther. E nós conhecemos toda a história de Esther, uma mulher que foi lá e se prontificou a lutar pelo seu povo. Ela se doou em prol do seu povo. Houve um decreto do rei para que não foi o rei que fez, mas houve um decreto em que todos os judeus deveriam ser mortos. E ela até então não tinha mostrado, o rei não sabia que ela era Radassa, que ela era uma jovem judia, que ela era uma jovem que veio junto com os cativos para Suzã. E quando esse edito chega aos ouvidos dela, ela não, irmãos, pensa bem, essa jovem ela já tinha passado por muitas coisas. Radassa, ela passou pela experiência de ver a sua terra sendo destruída, sendo a sua capital, lugar de adoração ao seu Deus, sendo destruído. Ela é tirada do meio do seu povo, da sua terra, da sua nacionalidade, onde ela viver a sua vida toda, e de repente ela perde os seus pais. Ela leva para uma terra que serve a outros deuses, costumes diferentes, e tudo isso ela traz dentro dela. Agora ela está no palácio, ela é escolhida como rei. Quando parece que as coisas vão mudar, que tudo vai se resolver, chega um edito que todo o povo de judeus vão ser destruídos. E diz que quando ela recebe essa notícia, ela não se abala. Você não vê ela se lamentando, você não vê ela reclamando, você não vê ela se lastimando. É como se ela estivesse firme em Deus. É como se ela estivesse acreditando que Deus estava no controle da vida dela. Por tudo que ela tinha passado, é como se fosse um aprendizado. Ela passava por uma situação, mas Deus provia outra circunstância para
para ela conseguir continuar. É como se ela tivesse com certeza, convicção no seu coração que Deus ia fazer alguma coisa. E diz a palavra do Senhor que ela vai até o rei, ela pede clemência, ela pede em favor do seu povo. Diz que o rei Assuero era um rei que ele tinha muitas riquezas. Quando ela chegou para pedir clemência, ele perguntou se até a metade do rei ele daria. Irmãos, pensa bem, essa jovem ela conseguiu conquistar o coração desse homem de uma tal forma, porque ele era um homem apegado a bem materiais, ele era um homem que gostava de expor a sua riqueza, de expor, ele gostava de coisas boas, coisas belas, ele era um homem muito vaidoso, ele gostava de mostrar, ele gostava de coisas boas, a riqueza dele era muito grande, mas Esther não estava ali buscando bens materiais. Quando Radassa ela adentra aquele palácio como Radassa, aquela menina que veio dos cativos, pensa bem, irmãos, uma jovem que vinha do meio dos cativos, chegar num palácio, ela poder escolher o que ela quisesse. Sabe o que ela escolheu? Nada. Ela disse, Senhor, que o Senhor falou para aquele moço que estava cuidando das moças, falou que você me der para eu usar, eu uso. Ela não estava, o coração dela não estava em bens materiais, ela não estava ali ela não tinha o seu coração voltado para isso, ela tinha o coração voltado em obediência. Ela era um jovem que tinha temor de Deus e obediência no seu coração. Quando ali chega aquele edito e ela não se apavora, ela não se desespera, pelo contrário, ela manda que o povo jejue 3 dias e ela e suas moças vão jejuar. Ela crê no poder da oração, ela acredita que o poder da intercessão é válido, ela crê, irmãos, essa mulher, ela foi intercessora do seu povo. Ali eu não vejo a rainha Estela, eu vejo Radassa se mostrando as suas origens, Radassa se mostrando que ela ainda servia a um Deus fiel, que ela podia estar até em terra diferente, mas Deus continuava presente na sua vida, que ela podia estar até no meio do pessoal pagando, um povo idólatra, mas Deus estava presente na sua vida, que ela podia estar em meio até uma adversidade muito grande, mas Deus estava presente na sua vida, que mesmo ela tendo um status de rainha, mas ela continuava sendo serva do Deus vivo. E ali quando ela decide botar o povo para jejuar, e ela vai jejuar junto com o povo, diz que ela tira suas vestes reais, ela se veste de saco, de cinza, e ela se prostra diante do Deus que criou os céus e terra. E ali ela clamou ao Deus dos céus pela misericórdia de Deus, para que ela adentrasse a presença do rei. E ela fez isso, ela foi lá e ela se prostrou diante do rei e pediu clemência. Todos já conhecem essa história. Eu só quero enfatizar nesta tarde a prudência de Esther, o temor de Esther, a sabedoria que Deus deu àquela jovem. Era apenas uma jovem Radassa, uma jovem no meio do cativeiro, que foi levantada como rainha Esther. Rainha Esther, eles colocaram porque ela representava uma estrela. É como se comparasse ela a uma estrela do amanhã, porque ela era muito bela. Ela diz que a sua beleza, como nós lemos aqui, ela era muito formosa à vista. Então aquela jovem, ela não conquistou só o rei, ela conquistou o palácio pela sua simplicidade. Irmão, a simplicidade dela era tão grande que ela não pensou em momento algum no que o rei poderia dar para ela. Ela só queria estar num lugar seguro e continuar adorando o seu Deus. Ela não se curvou diante do Deus do seu esposo. Ela no momento algum, ela feriu a lei de Deus, a lei de Moisés. Ela continuou obediente, mesmo na posição que ela estava. O que eu quero deixar para mim, para você essa tarde, é que Radassa, no meio da aflição, no meio do desespero, ela não se desesperou. Ela estava determinada para eles a morte, mas ela estava crendo que Deus estava no controle da sua vida. Ela trazia muitas coisas do seu passado, mas isso não impediu de ela vencer mais um desafio. Ela veio com grandes percas, mas não deixou que Deus saísse do seu coração. Ela não permitiu que as percas aferissem a sua fé. Ela não permitiu que as percas, já imaginou se ela fosse culpar Deus pelas suas percas. Ela não culpou Deus. Ela acreditava que Deus estava no controle de tudo. E ali, quando ela coloca
tudo diante do Senhor, e que ela vai diante do rei, pede clemência, e diz que quando o rei atende o pedido de Esté, o rei, ele amava tanto a Esté que ele abria mão de metade do seu reino por amor a ela. Mas ela só queria que ele ajudasse o seu povo. A única coisa que ela queria é que ele tivesse misericórdia do seu povo. E ali, todos os irmãos conhecem a história. Aquele decreto era para que todos os judeus fossem destruídos. E a partir de ali ele dá ordem através de Mardoqueu, que se torna o primeiro-ministro do rei. Ele dá a ele poder e a Esté também para ir e mandar cartas a todo o povo dizendo que os judeus podiam lutar pelos seus inimigos, contra os seus inimigos. E ali eles lutaram e venceram, e grande foi aquela vitória. Essa jovem Radassa, ela deixou um grande legado. Ela não parou quando ela perdeu seus pais. Ela não parou de acreditar em Deus quando ela foi tirada do meio do seu povo. Ela não parou de acreditar em Deus quando tudo parecia que estava indo contra a sua vida. Ela saiu da sua terra de origem, perdeu seus pais, foi levada cativa para morar com seu primo. Depois foi tirada do seu primo para ir morar no palácio, para entre várias mulheres ver qual que o rei iria escolher. E quando ela alcança o status de rainha, que ganha um novo nome, Esté, mas a essência dela permanece. Qual é a essência dela? É temer ao Deus, Criador dos céus e da terra. É ser obediente a Ele até na morte. Qual é o seu, aleluia, onde você está? Qual a posição que você está? Qual foram as suas percas? O que ela nos deixou de legado é que no meio das percas, no meio de tantas aflições, a gente tem que continuar crendo que Deus está no controle da nossa vida. Ela deixou isso para mim e para você. Então não sei qual é a sua aflição hoje. Não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual é a sentença que você tem recebido. Eu não sei qual é o decreto que você recebeu. Mas eu sei de uma coisa, que o Deus de Esté é o mesmo de hoje. Ele não mudou, ele permanece para sempre. Então se você tem algo, aleluia, se tem algo decretado contra a tua vida, contra os seus, somente clame ao Senhor dos Exércitos. Somente se coloque na posição como Esté se colocou. Ela se colocou como uma posição como intercessora, interceda pelos seus, interceda pela sua vida, peça a Deus misericórdia, se lance na presença do Senhor e deixa Deus conduzir a sua vida conforme a vontade dele. Se você tiver que passar por percas, ele vai te dar força. Se você tiver que passar por aflições, ele vai estar contigo, mas em momento algum deixe que isso interfira na sua fé. A sua fé, o seu Deus está além das suas percas, porque ele, aleluia, você pode ter percas materiais, você pode ter percas familiares, mas você não pode perder a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, porque naquele grande dia, quando você, aleluia, não vou mais morar nessa terra, há um lugar preparado para você, aleluia, há um lugar preparado, há uma coroa de glória. Esté, ela recebeu uma coroa incorruptível, uma coroa terrena, mas eu creio que ela tinha uma coroa muito maior do que a terrena. Ela tinha uma coroa celestial preparada para ela. É o que tem para mim e para você. Só basta nós estarmos debaixo da obediência, debaixo do temor do Senhor, não deixar nos contaminar com esse mundo, não olhar para as coisas dessa terra e desejá-la. Vamos desejar alcançar a coroa de glória, que é isso que Deus está preparando para mim e para você. Essa é a palavra de hoje. Eu te peço, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e orei por nós para que o Senhor nos ajude nessa obra. E assim eu agradeço a todos que têm parado seus minutinhos para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Fique com Deus.